Olá, neste vídeo vamos falar sobre a seção de sintaxe que reproduz os procedimentos de preparação de dados que vimos no capítulo 3. Então, essa sintaxe que está disponível no arquivo seção-sintaxe.sps, ela contém 4 seções e vamos discutir cada uma delas. A primeira seção abre os 3 arquivos de dados que vamos utilizar aí na programação. Então, o primeiro arquivo é o arquivo pesquisa-preparação.sav. Aqui eu substituí pelo backup, mas você pode utilizar o arquivo que foi criado lá no final do capítulo 2. Aqui também vamos utilizar o arquivo exemplo nome.sav e o arquivo banco.sav. Então, temos 3 comandos get, que abre esses 3 arquivos de dados, e depois de cada um deles temos o comando datasetName, que dá um nome para o conjunto de dados. E aqui temos um window igual ao front, né, que é o subcomando, que diz que esse será o conjunto de dados ativo. Isso não fará tanta diferença porque a gente vai ativar o respectivo arquivo quando chegar a hora correta. Mas, por padrão, quando você cola a sintaxe da abertura de arquivos, ele faz aqui o subcomando window igual ao front. Então, esta é a seção 1 de abertura de arquivos. Na seção 2, a gente vai trabalhar com o arquivo pesquisa-preparação.sav ou backup pesquisa-preparação.sav. Então, nós ativamos aqui pelo comando datasetActivate e nós vamos criar a variável de faixa etária e vamos recodificar a variável de renda familiar e de sexo para que ela seja numérica com os rótulos de valor adequado. Então, o primeiro bloco aqui é o bloco de categorização visual. É toda a sintaxe que é gerada quando colamos aquele procedimento de categorização visual que fizemos no capítulo 3. Então, primeiro a gente tem um comando recode, que recodifica a variável idade em 5 faixas, né, até 25 anos, de 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 55 e acima de 55 anos, com os valores numéricos de 1 a 4. E cria a variável faixa etária. E aí definimos a propriedade, né, as propriedades dessa variável. Então, definimos o rótulo da variável a partir do comando variableLabels. Definimos o formato numérico a partir do comando format, né, um formato 5.0, ou seja, numérico sem casas decimais, e o valueLabels, que define os rótulos de valor, né, então valor 1 até 25 anos, valor 2 de 26 a 35 anos e assim por diante. E o nível de medição por meio do comando variableLevel, né, então aqui a gente define faixa etária por sendo uma variável ordinal. E como temos um comando recode aqui, nós precisamos de um comando execute para fazer os cálculos para cada caso. Com isso, a gente criou a variável faixa etária. Lembrando que todos esses comandos são gerados automaticamente quando você cola o procedimento categorização visual numa janela de sintaxe. A seguir, a gente precisava recodificar as variáveis de renda familiar, FX-renda, e de gênero do entrevistado, sexo, em variáveis numéricas, né? Lembrando que as originais eram variáveis de sequência de caracteres, alfanuméricas. Então, para isso, a gente usou o comando AutoRecode, né, que é a recodificação automática. E criamos 2 variáveis aí, FX-renda2 e sexo2, com os valores em ordem alfabética, né, em ordem crescente dos valores das variáveis originais. O que geraria algumas dificuldades, porque a gente precisava mudar a ordem das categorias de FX-renda, né, agora da variável FX-renda2, e mudar o valor numérico das categorias de sexo2. Bom, a gente fez isso em 2 passos. O primeiro passo seria recodificar a variável FX-renda2, né, com mudança dos seus códigos, né, então o código 4 viraria o 1, o 1 viraria o 2 viraria o 3 e o 3 viraria o 4, e a gente faria um execute depois. Né? Isso aqui é a sintaxe colada do procedimento recodificar nas mesmas variáveis que vimos no capítulo 3. Da mesma forma, a gente copiaria os códigos de sexo2 para uma nova variável chamada sexo3 e mudando o código, né, do masculino de 2 para 0 e do feminino mantendo como 1, né, o copy, né, de copiar. E um execute aqui porque temos o comando recode. Então, este bloco aqui nada mais é do que o comando, né, o procedimento recodificar em variáveis diferentes colado numa janela de sintaxe. Depois a gente simplesmente deveria definir as propriedades das novas variáveis, né? Então, FX-renda2 aqui definimos o rótulo da variável, definimos corretamente os rótulos de valor, o que poderia ser feito lá na aba visualização de variável, mas aqui a gente está usando o comando valueLabels,
e definindo corretamente o nível de fx renda 2 como sendo ordinal. Da mesma forma, a gente define aqui as propriedades da variável sexo 3 como rótulo de variável, os rótulos corretos dos valores, né? Então 0 masculino, 1 feminino, e o formato numérico da variável sexo 3 com 100 casas decimais. Feito isto, a gente precisa excluir as variáveis que não precisamos mais. No caso, a gente usa o comando aqui de delete variables para as variáveis fx renda e sexo, as variáveis originais, e a variável auxiliar sexo 2. E renomeamos as variáveis fx renda 2 como sendo fx renda e sexo 3 como sendo sexo, e com isso a gente terminou a preparação do nosso arquivo, que vai ser salvo aqui pelo comando save. Ok? Então a gente salva ele na pasta dos arquivos do treinamento como pesquisa capítulo 7.saf. Se você quiser executar essa sintaxe, não se esqueça de mudar aqui o diretório, tanto nos comandos save quanto no comando get lá dos arquivos originais. Ok? Então, sempre o diretório onde os arquivos estão localizados, de preferência. Então, todos esses blocos de sintaxe foram gerados automaticamente, exceto o delete variables e o rename variables, que eu coloquei aqui à parte. Mas, mesmo se você não tiver nenhum conhecimento de programação, você pode colar a sintaxe dos procedimentos e salvá-las como um arquivo de sintaxe e executá-lo posteriormente. Por exemplo, se você precisa fazer a preparação de dados uma vez por semana ou uma vez por mês, isso facilitaria bastante o trabalho, né? Automatizaria o processo sem que você precisasse passar pela interface gráfica o tempo todo. Então, em termos de produtividade, sempre salvar a sintaxe de procedimentos comuns é uma grande vantagem aí do SPSS Estatística. Bom, com isso nós encerramos a seção 2 e agora vamos para a seção 3, que é preparar o arquivo exemplo nome.saf. Então, nós o ativamos e, a seguir, vamos criar as variáveis de nome completo, nome e sobrenome, né? Então, este bloco aqui cria a variável nome completo 2. E por ela ser uma variável de sequência de caracteres, ela precisa ser declarada primeiro, antes de a gente fazer os cálculos com ela. Então, a gente tem um comando string, que cria uma variável chamada nome completo 2, com um formato A20, ou seja, alfanumérico com no máximo 20 caracteres, de largura 20. E aí a gente usa o comando compute, né, de calcular a variável, para criar a variável nome completo 2, concatenando, o nome com o sobrenome e botando um caractere de espaço entre o nome e o sobrenome. E aí definimos o rótulo da variável nome completo 2 como sendo o nome completo e executamos, uma vez que o comando compute demanda um comando execute no final dele. Então, este bloco aqui foi colado a partir do procedimento calcular variável, como a gente viu lá no capítulo 3. Da mesma forma, a gente cria o nome, né, o primeiro nome, usando a função char_substring para obter a subsequência do nome, e da mesma forma a gente cria aqui a variável sobrenome 2, que é o segundo nome do entrevistado, da pessoa. Então, a gente também usa a função char_substring utilizando o último trecho da palavra, que é o nome completo. E salvamos, né, esse arquivo manipulado com o nome, né, exemplo nome capítulo 7, lá no diretório de arquivos do treinamento. Por último, a gente vai utilizar o arquivo banco.sab para criar as variáveis de data e hora, que a gente viu lá no assistente de data e hora no final do capítulo 3. Então, a gente vai criar aqui, né, a gente vai ativar o conjunto de dados banco, e nesse bloco a gente cria a variável de idade, né, que é a diferença entre a data atual, né, que é essa variável do sistema ciclão time, e a variável dataNASC, que é a data de nascimento, com unidade de medida em anos. Né, e aqui, por padrão, ele já trunca o resultado. E aí a gente tem as propriedades, né, como rótulo de variável, nível da variável em escala, né, em escala intervalar, formato numérico, formato número inteiro, né, então 100 casas decimais. Aqui o width, né, que é a largura da coluna lá no editor de dados, que é 5 por padrão aqui, e um execute, né, porque temos o comando compute. Tá? Então toda essa sintaxe aqui foi gerada automaticamente a partir do assistente de data e hora. Da mesma forma, a gente cria aqui a variável dataNASC2, que seria a data completa de nascimento a partir das partes, né, que são as variáveis dia, mês e ano. E aqui definimos o formato dela também como sendo formato date11, ou seja, o formato padrão de data do SPSS Estatísticos, né, que é DD, NNN, mês por extenso com 3 letras, e ano com 4 algarismos completos. E aí executamos.
E por último, salvamos aqui o arquivo como banco capítulo 7.sav no diretório de arquivos do treinamento. Então, basicamente, é isso sobre essa sintaxe. Agora vamos executar para ver se realmente ela funciona. Lembrando aqui que no primeiro comando get, caso você não tenha criado o arquivo pesquisa preparação.sav, lá no final do capítulo 2, utilize o arquivo backup pesquisa preparação.sav. Feito tudo isso, vamos aqui em executar e todos. Esperando que tudo funcione. Bom, aqui foi rápido. Ele criou 3 arquivos, então aqui nós temos o arquivo pesquisa capítulo 7. E lá a gente tem as variáveis faixa etária, FX renda e sexo. Ok? Então, aparentemente funcionou aqui tudo. Aí no exemplo nome capítulo 7, a gente tem as variáveis originais, né? Nome completo, nome e sobrenome. E aqui a gente tem a nome completo 2, que concatenou o nome e o sobrenome. Aqui a gente tem a nome 2, que extraiu o primeiro nome a partir do nome completo. E a variável sobrenome 2, que extraiu o segundo nome a partir do nome completo. E por último, a gente tem aqui o banco capítulo 7, que tem as variáveis originais. E aqui a gente tem a variável de idade e temos a data de nascimento. Recriada, né, usando o formato padrão aqui de data do SPSS Estatística. Né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, 3 de fevereiro de 52, é o mesmo 3 de fevereiro de 52, que está aqui na variável DataNASC2. Bom, com isso a gente terminou a nossa análise da sintaxe completa aí que gera a preparação dos 3 arquivos de dados. E você pode repetir isso sem problemas aí no seu computador, ou pode criar uma sintaxe nova a partir do que a gente viu, apenas para conferir se os resultados são semelhantes. Ok? Então, é isto por enquanto. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.